Bom dia a todos. Quero convidar a igreja a abrir a palavra em Romanos, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 18 ao versículo de número 31. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 31. Diz o seguinte, palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença, vamos o último aqui, apenas no trecho. Conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Agora sim, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós neste momento, mais uma vez, diante da Tua palavra, nesta manhã, pedimos ao Senhor que nos abençoe. Nós agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos na Tua casa, com liberdade para poder ouvir a Tua palavra. E assim, ó Deus, pedimos que através deste momento o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos leve à maturidade, que o Senhor nos permita compreender a Tua vontade e vivê-la assim, ó Deus, para Te honrar. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, nós podemos ver religiões que estão espalhadas ao redor do mundo que são completamente diferentes ao cristianismo, religiões que são contrárias à verdade de Deus e que têm influenciado, inclusive, o pensamento da igreja. Essas religiões, nós podemos chamar elas de religiões pagãs. Chegam até a afirmar que o cristianismo, nos nossos dias, ele tem se tornado um cristianismo pagão. E nós vamos pensar um pouco sobre isso, porque isso, se é uma realidade que nós vivemos, não. O próprio termo do paganismo, ele começou a ser usado, então o termo pagão começou a ser usado no século IV, porque essa palavra, ela era dita em
no seu original, ainda no latim, aqueles que viviam no campo, que viviam distantes. A partir do século IV, então, com o imperador Teodósio, quando ele instituiu o cristianismo como a religião oficial do Estado, todos aqueles que estavam fora disso, fora do campo, fora dessa questão religiosa cristã, né, nessa palavra, eles passaram a ser então chamados pagãos. Então tudo aquilo que nós conhecemos que está fora do cristianismo, nós hoje encaixamos como uma religião pagã. E você vê hoje diversas influências com o paganismo em filmes, em livros, que estão ganhando muita visibilidade e nós não percebemos que eles estão presentes, às vezes dentro do nosso lar, na nossa rotina, né? E nós vamos então olhar um pouco para isso, porque é um risco de nós então deixarmos algumas práticas pagãs passarem a fazer parte então das nossas vidas. Quando você olha a expressão paganismo, que começa no século IV, ela é algo, se você for olhar dentro da história, novo. Né? O paganismo, a prática das religiões que são contrárias ao cristianismo, contrárias à adoração ao único Deus verdadeiro, elas não são novas. Nós sabemos que elas sempre existiram e elas sempre vão existir. Né? Você olha o Antigo Testamento, Juízes capítulo 3, queria pedir que a igreja abrisse comigo nesse momento, por favor. Livro de Juízes, capítulo de número 3. Alguém pode ler para nós os 5 primeiros versículos, por favor? Eu sei, Ju. Só para finalizar. Isso. Então o texto de Juízes está mostrando o momento então onde o povo de Israel já havia conquistado a terra prometida e aquela terra era habitada por povos pagãos. Povos, então, que adoravam outros deuses. E o texto de Juízes mostra o momento onde esses povos, que não haviam sido retirados por Israel na sua totalidade, eles permaneceram em alguns espaços da terra, ou próximos, ao redor de Israel. Deus permitiu que isso, então, permanecesse assim, para trazer, então, uma prova ao seu povo, para que eles pudessem demonstrar fidelidade. Então, Israel, ao longo de todo tempo, ele tinha ali os cananeus, eles tiveram contato com os egípcios, tiveram contato com outros povos que adoravam outros deuses contrários ao Deus verdadeiro. Isso estava fazendo com que eles demonstrassem a sua fidelidade se eles se mantivessem então fiéis ao Senhor. O próprio texto, no último versículo que eu pedi para o presbítero Rafael ler para nós, ele já avisa, então já mostra com esta prova que os israelitas estavam vivendo ao redor deles, eles foram fiéis ao Senhor. Casaram suas mulheres, seus homens com as mulheres dos outros povos, passaram a adorar os deuses deles. Então o paganismo começou a entrar no meio do povo do Senhor por falta de fidelidade, por falta então deles se manterem santos diante do Senhor. Então se nós formos falar do paganismo nessa expressão, ela é nova, Século IV que começou a ser usada então a expressão pagão para aquele que estava fora do cristianismo. Mas a prática em si, ela já é muito antiga. O Antigo Testamento todo mostrando os povos
os cananeus que adoravam a Baal, você observa os egípcios com todos os seus deuses, né, no politeísmo dentro do Egito, né, do sistema religioso deles, e tantos outros povos inimigos de Israel que estavam todo o tempo oprimindo, todo o tempo atacando, porque eles estavam ali presentes, né? Essa expressão, então, pagã, no Novo Testamento, você vai encontrar, então, Paulo chamando esses não de pagãos, mas ainda de gentios. Por quê? Uma expressão muito próxima daqueles que estão fora, então, deste contexto, né? Não creem no único Deus verdadeiro. Então, não é algo novo. Israel já passou por prova, e nós temos registro disso, e a igreja, nos nossos tempos, ela está na mesma circunstância. Ela tem povos pagãos, ou seja, que vivem em outras religiões, que não são o cristianismo, e eles estão ao nosso redor, eles estão no nosso meio, nós temos essas pessoas nas nossas famílias. Isso então é meio de nós provarmos a nossa fidelidade a Deus. O que tem acontecido é que muitas pessoas estão se deixando levar pelas práticas, pelos rituais, pelos ideais dessas outras religiões pagãs, sem perceber então o quanto isso está distorcendo a própria fé no Senhor, na palavra em Jesus. Você vê então algumas religiões, como a Wicca, não sei se você já ouviu falar, né, sobre essa religião, que no termo mais genérico você poderia chamar de uma bruxaria. Tem séries que falam sobre isso, né? São famosas hoje numa Netflix e que estão aí sendo vistas por adolescentes, por jovens, por famílias, e algo que parece natural, a adoração aos elementos naturais, né? Terra, fogo, ar, água, religiões pagãs. Você vê isso nos povos indígenas, né? Adoração ao sol, adoração à água. Então, as religiões pagãs, elas estão próximas de nós, nós não percebemos o quanto elas podem nos influenciar. E nós vamos então observar três detalhes que estão sempre presentes no paganismo, para nós podermos ver então se isso está presente também na nossa prática cristã. Tá? Primeira delas, que a própria palavra nos mostra que ainda no primeiro século a igreja primitiva já brigava para que eles não mantivessem, que o Antigo Testamento nós acabamos de ver também tinha, é a idolatria. Né? No Antigo Testamento os povos estavam ao redor e eles se envolveram a adorar os seus deuses. O Novo Testamento também traz isso. Então eu queria pedir que alguém abrisse para nós em Atos 17, fizesse a leitura, por favor, do versículo 22, versículos 22 e 23. Isso, então nós vemos aqui Paulo exortando ao povo de Atenas pela idolatria que eles estavam praticando em suas vidas. E nós conhecemos, né, se você for analisar quantos deuses gregos, deuses romanos, né, você encontra em outros momentos da palavra eles mencionarem sobre a adoração à deusa Diana, né, a Diana de Éfeso, ao qual então aquela igreja que estava naquela cidade tinha um embate, tinha uma opressão que vinha por parte deles. A idolatria estava presente, então, desde o tempo da igreja primitiva, desde o tempo do Antigo Testamento, mas ela tem várias religiões fora da adoração ao Deus verdadeiro, que nós vemos então sendo o meio de nós provarmos a nossa fidelidade quando nós nos afastamos dela. O Novo Testamento, em muitos aqui, como nós vemos, eles estavam então vivendo nessa idolatria. Diferente do que acontece com os Tessalonicenses. Queria pedir que alguém abrisse para nós, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, por favor.
Alguém pode ler para nós, por favor? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Vejam só, então os tessalonicenses tinham o mesmo embate na cidade. Tessalônica, então ela tinha a influência da adoração pagã, aos deuses pagãos, à idolatria, algo que eles abandonam. Da mesma forma, então, como Paulo fala em Atos 17 sobre os atenienses, você observa os tessalonicenses, você vai observar os efésios, né? Ou seja, todos eles estão vivenciando neste texto a idolatria ao redor, este ataque, esta opressão, para tentar então remover a adoração ao único Deus verdadeiro, para que o povo do Senhor então servisse aos seus deuses. Os tessalonicenses, conforme o texto mostra para nós, eles aprendem de Paulo e eles começam então a vivenciar, a ser exemplo em meio aos macedônios da pregação do evangelho. Conhecendo a verdade, eles passam a ensinar e passam então a vivenciar aquilo, abandonando a idolatria. Paulo ainda vem falar em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 20, o seguinte sobre a idolatria. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então Paulo vem mostrar então qualquer tipo de prática, né, que ele está mostrando, religiões pagãs são serviço ao demônio, porque não adoram a Deus. Se não adoram a Deus, são contra Deus, estão levando as pessoas para cada vez mais longe do Senhor. E o que é então essa idolatria? Você pode pensar assim: eu não tenho nenhum tipo de Diana, não conheço um templo, né, de algum deus, uma estátua que eu veja, que eu frequente, então eu não tenho qualquer tipo de prática idólatra na minha vida, como existia no Antigo Testamento ou como existia no Novo Testamento, né, na igreja primitiva. Mas a idolatria em si, como nós sabemos, é qualquer ato que você vá ter para qualquer coisa, que você adore aquilo, você coloque isso em seu coração, retirando Deus do centro. E quando você muda então essa perspectiva, deixa de olhar de forma correta e coerente e criticar apenas as religiões que constroem as suas imagens e adoram essas imagens, nós começamos a observar que a igreja cristã, ela em muitos momentos ela tem práticas pagãs, porque a idolatria está presente. Pessoas idolatram seus carros, suas casas, amam aquilo de uma certa forma que quando você percebe que aquela pessoa perdeu este bem, perdeu aquilo que ela então amava mais do que a Deus, ela perde o chão. Ela não tem mais onde se segurar, não tem mais esperança. Por quê? Porque aquilo trazia para ela toda essa segurança. E aí você pode analisar outras questões, pessoas que idolatram o dinheiro, idolatram seus filhos, idolatram a si mesmos, né? E quando algo então que eles estão se segurando tão forte é retirado deles, eles se abalam a tal ponto de não ter mais paz, né? Cristãos fazem isso. Então você pode ver que a idolatria ela está presente na vida de muitos de nós. Poderíamos chamar então hoje o cristianismo um cristianismo pagão? Se você for pensar que a idolatria está presente no coração de muitos cristãos, que não se importam com o pecado, que não estão buscando arrependimento, que não lutam então, através do conhecimento da verdade para mudar de vida, talvez nós estejamos vivendo um tempo onde o cristianismo também, em alguns lugares, ele é pagão. Não se é ensinado em muitas igrejas contra práticas pagãs.
da idolatria. É ensinado a idolatria. E do seu dinheiro, porque do seu dinheiro vai vir a sua alegria. Não é? Não tem religiões que falam assim? Que se dizem cristãs. E quantas pessoas, até mesmo igrejas reformadas, né? Pentecostais, reformadas, que vivem assim. Não estão lá assistindo, ouvindo a teologia da prosperidade, mas vivem desta forma. Idolatram o dinheiro, as propriedades da mesma forma. Dão para receber, para que Deus então os abençoe, porque o foco é eles ter aquele material, né? Paganismo está presente então também nas nossas vidas. Nós temos que pensar sobre isso, né? O quanto nós somos influenciados. Outra questão que nós podemos então verificar, ainda na carta de Romanos, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, então nós fizemos a leitura a partir do versículo de número 18, ele vem nos mostrar então que a própria idolatria, ela leva a um processo degenerativo. Quando você vê então, a partir do versículo de número 22 do texto de Romanos 1, ele diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ele está então falando aqui sobre a idolatria dessas pessoas que não reconheceram a verdade de Deus através da criação, a qual todos nós somos possíveis de entender a existência de um Deus. Então ele começa a mostrar o quanto que a idolatria dessas pessoas fez com as suas ações, com a vida deles, né? Pois veja então que na continuação do texto, ele vem dizer: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Então veja, a idolatria deles, idolatria é retirar Deus do centro, não adorar ao Deus verdadeiro e colocar qualquer outra coisa, né? Eles então, ao fazerem isso, o que eles começam a trazer em suas vidas? Práticas sexuais que são desagradáveis a Deus. Então há uma degradação moral, conforme nós vemos aqui, ao passo que eles abandonam a verdade de Deus, passam a viver em idolatria, e então eles começam a trazer posturas, pensamentos que são completamente contrários à vontade do Senhor. Então veja, isso já está presente aqui, já estava presente lá atrás, quando você observa então a história de Sodoma e Gomorra, né? A própria expressão dos sodomitas também estava relacionada a essas práticas homossexuais, porque pessoas abandonaram a Deus, passaram a viver em idolatria, e então começa um processo degenerativo moral, né? Uma degradação moral que elas começam a trazer em suas vidas. Isso está presente no Novo Testamento, onde Paulo está aqui alertando, e também na carta de Judas. Quero pedir a alguém que abra para nós, por favor. Judas, versículo de número 4. Judas, versículo 4, alguém pode ler para nós, por favor? Então vejam só, negam ao Senhor e passam a viver na libertinagem, ou seja, contrariando a liberdade conquistada por Cristo, na graça, como ele vem dizer aqui, né, que nós recebemos. Eles transformam, por causa da idolatria do coração, ao negar a existência, a verdade de Deus, a adoração ao Deus verdadeiro, passam a ter práticas as quais eles fazem o que querem da vida, né? Ou seja,
posso ter qualquer tipo de ação na minha família, na minha vida pessoal, no meu trabalho, que não tem problema, né? Então a imoralidade, nessa degradação moral, ela faz parte então daqueles que abandonam a adoração ao Deus verdadeiro. Na continuação do texto, ele vem dizer: quero, pois, lembrar-vos, ainda em Judas, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então ele está falando aqui, essas pessoas, da mesma forma então como aqueles que estavam no Egito, passaram a abandonar a verdade, a adoração ao Deus verdadeiro, e passaram a idolatrar, passaram então a deixar esse serviço do Senhor. Então o que Deus fez, né? Ele desceu juízo sobre estes. Então nós temos esta postura, né, de povos por causa do pecado, né? Obviamente, desde Gênesis 3, isso se intensifica, né, a cada momento, a cada geração. Você observa então que essa imoralidade está presente já no Novo Testamento, já estava presente no Antigo Testamento. Quando você olha os nossos dias, não é diferente. Uma degradação moral, onde as pessoas fazem e a sociedade olha e fala: tá tudo bem, é normal fazer isso. Aquilo então que Paulo diz em Timóteo, alguém pode ler para nós, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9, sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Segundo Timóteo 3, de 1 ao 9. Vejam só, Paulo fala: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando você observa então a expressão últimos dias, nós chegamos a estudar aqui o ano passado, na quarta-feira, sobre esses tempos. Nós estamos falando dos tempos difíceis. A partir do momento então, ressurreição e ascensão de Cristo, né, nós vemos aí os últimos dias, onde a iniquidade tem se intensificado, o amor tem se esfriado, como o próprio Jesus nos alertou, e todas as características daquilo que Paulo está falando aqui para Timóteo, você observa que elas estão aumentando. Elas estão cada vez mais presentes na sociedade, e as pessoas começam a ver isso como algo normal. Ainda, e graças a Deus ainda, Juliano mencionou aqui a tragédia que aconteceu na creche em Santa Catarina. Ainda as pessoas estão vendo isso como algo ruim. Mas não sei se você acompanhou, né, que eu mencionei, por causa da maldade mesmo.
não se importou com a vida das crianças, né? Mas você acompanhou o noticiário, você viu então como a prática de um líder religioso foi vista pela sociedade. Um líder religioso que pediu para que uma criança o beijasse, para não usar aqui os termos que estão sendo ditos por aí. Você e eu sabemos que isso é proibido. Como é que a sociedade viu isso? O que é que ele disse? Foi brincadeira. Não foi isso que estão dizendo por aí. Não há uma crítica da sociedade em geral para a prática que ele trouxe. E foi filmado, inclusive. Degradação moral. As pessoas estão começando a olhar, né, pelo menos o que nós vemos hoje, né, de forma mais clara, a maldade, pedofilia. Não tem problema. Isso é normal. Não é crime. As pessoas estão começando a mudar os conceitos, porque aquilo então que era o correto, o padrão, né? Pega então desde o século IV, onde o cristianismo era a religião do Estado, os pagãos eram oprimidos, eram refutados. Então o paganismo, que era forte, a partir daquele momento começa a perder a sua força. Não deixa de existir, mas perde a sua força onde o cristianismo é então a religião única e verdadeira, considerada pelo Estado. Isso está mudando novamente, né? Você é um cristão que defende a palavra, e você então crê no Senhor, mas você está vendo a sociedade cada vez caminhando para longe disso, trazendo práticas que são completamente contrárias à vontade de Deus. Você pode observar aí como a sociedade ela vê a prática do homossexualismo e a mudança do pensamento ao longo dos anos, das gerações, né? Fala assim, não, mas antes não tinha, antes as pessoas não viviam, existia, mas isso era velado. Por quê? Porque havia então um padrão, havia um outro conceito predominante. Agora as coisas estão mudando, né? Agora é normal. Família, o que é família para você? Se você se levanta para falar que você crê no padrão bíblico de família, você vai ser criticado por 9 das 10 pessoas que estão conversando com você. Porque a maior parte das pessoas não crê em Cristo, no mundo, estamos falando disso, né? E você não tem como esperar delas diferente do que o que a palavra disse que já iria acontecer. Nos últimos tempos, eles iriam viver dessa forma, inimigos de Deus. E isso então faz com que na idolatria que eles vivem, degradação moral venha junto, porque eles tiraram Deus da vida, né? Eles não têm adoração a Deus no coração. É a natural do Senhor através da criação, Romanos 1. E o que vem depois? Degradação moral. Isso está presente então nos nossos tempos, cada vez com mais intensidade. Da mesma forma como você lê Juízes capítulo 3, e você vê Deus permitindo que os cananeus, jebuseus e os demais povos que habitavam em Canaã estavam ao redor de Israel, estavam ali para provar a fé deste povo, que já não conhecia mais as lutas de Israel, que morreram, né? O povo que conhecia morreu no deserto. Nós vimos Deus permitindo. Nós estamos entre os pagãos. E como é que nós nos comportamos nesses momentos? Como é que nós defendemos a fé? Ou ocultamos que somos cristãos? O que é que nós estamos fazendo, né? A degradação moral, ela vai continuar. É bíblico, né? Isso vai se intensificar. O amor vai esfriar. A iniquidade vai aumentar. O que é que nós, como igreja, vamos fazer, né? Porque você observa, então, a sociedade amenizando. Está tudo bem. Não houve nenhuma ação rigorosa para contra esse líder religioso mundial que teve este ato. Continuou. Mas quando você olha para o cristianismo,
Veja então um pastor que se levanta para falar biblicamente contra a prática do homossexualismo. O que acontece? O país já tem uma postura completamente diferente, né? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo em idolatria, elas estão então neste processo degradativo moralmente, cada vez se acostumando mais com as coisas que Deus não se agrada. E você vê dentro do paganismo, desde sempre, uma aquilo que é relacionado a Deus. Opressão, né? Você vê isso desde o Antigo Testamento. O povo de Israel atacado pelos egípcios, atacado pelos cananeus, a todo tempo. Inimizade contra o povo, é perseguição. Você observa isso então na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Alguém pode ler para nós, por favor? Então ele vem falar a existência desses que são contrários, inimigos, né? Inclusive alguns que saíram do próprio meio da igreja. Se saíram é porque nunca foram da igreja, né? Nunca foram do povo do Senhor, nunca acreditaram verdadeiramente em Cristo Jesus. Mas eles estavam presentes já na igreja primitiva, né? Essa perseguição, você observa então no Novo Testamento, antes da conversão de Paulo, né, chamado de Saulo, ele era o quê? Seguidor. Matou alguns do caminho. Por quê? Porque ele estava contra a verdade de Deus. Não estava então buscando a adoração verdadeira ao Senhor. E quando você olha nos nossos dias, não é diferente. Talvez não seja do nosso conhecimento a intensidade que isso acontece ao redor do mundo. Por quê? Porque isso não é interessante para a mídia divulgar. Não é interessante os grandes canais de comunicação espalhar aí que a religião cristã ela está sendo perseguida. Porque eles não creem. Eles são idólatras. A degradação moral no coração, na mente deles também está acontecendo. Então, para eles, o que o cristianismo é algo já ultrapassado. Isso aqui a igreja deveria despertar na visão da mídia. Você não vê sendo falado, então, sobre perseguição cristã. Né? Até tentam, de certa forma, envolver evangélicos, né? Se eu não me engano, né? Se estiver errado, criar até uma novela nova aí com um tema espiritual, algo assim, né? Para tentar ganhar o público evangélico que estava sendo contra a grande emissora que nós temos. Mas não defende a fé, não fala sobre Cristo, né? É sempre motivo de chacota, né? Perseguição que nós vemos acontece nos nossos dias. Isso então já vem. Por quê? Porque o paganismo está presente desde sempre e vai sempre acontecer, sempre existir, né? Então você vê que algumas posturas que você está defendendo hoje, elas estão sendo vistas como erradas pela sua família, né? Pessoas da sua família te criticam por quê? Porque você defende uma vida de santidade. Porque você defende o padrão de família, porque é bíblico. Não porque você gosta, porque você acha interessante, não. Porque você ouviu na palavra, Deus então formou assim. Então nós encontramos pessoas, cada vez com mais, porque eles têm mais voz agora, né? Eles têm
força. Eles estão então atacando a todo tempo. E nós, o que fazemos? Qual é a nossa a essas pessoas? Às vezes evitamos o confronto, né? Evitamos dialogar com essas pessoas. Deixamos que o mundo fale, deixamos que o mundo esbraveje a postura deles contrária à palavra do Senhor, né? Fez grupos, né, sobre a prática do aborto. Está cada vez mais fácil de você encontrar pessoas que são a favor do aborto. Porque a moça, ela foi abusada. Porque aconteceu isso. E desculpas atrás de desculpas. Sabemos que tem muitas questões que são envolvidas, né? Mas descarte-se todo o valor da vida que foi gerada ali. E o mundo pensa dessa forma, porque eles são idólatras. Eles estão longe do Senhor, porque eles não creem. O problema está na igreja que está deixando isso entrar. Está então vivendo o mundo. Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: não se conformem com esse século. Vivam de acordo com a vontade de Deus. Mas nós esquecemos esse texto, porque a voz da massa ela é maior. Então, se vem uma pressão atrás de você para falar assim, vamos então lutar juntos com relação à vida daqueles que pertencem ao LGBT, as outras coisas aí, prática do homossexualismo, imoralidade sexual. Vamos juntos defender, porque tudo é amor, né? Tudo é válido. E muitas pessoas que se dizem cristãos estão acompanhando. Inclusive, um pastor, no ano passado, se levantou para defender. Não a palavra, mas a prática homossexual. Onde ele, no seu discurso, então, diz que aceita as pessoas, a prática, realiza casamentos homoafetivos, e que na igreja dele as pessoas que praticam homossexualidade vão poder assumir cargos tranquilamente, além de se tornarem membros, né? Se deixando levar para aquilo que o mundo está insistindo e está ganhando espaço. Paulo, quer comentar? Sim. Porque está, né? Da mesma forma. Sim. Correção, né? Impor, né? Vão faltar líderes. Sim.
é livre para servir, né? É fácil de deturpar a verdade do Evangelho Sim. para passar a mão sobre o pecado. E nem precisa chegar àquilo que ele grita tanto aos nossos olhos. Sim. E uma variedade importante aí na liderança, que volta ao ponto da idolatria, é que os líderes se tornam líderes. Sim. Muito facilmente, né? E eu não vou nem falar de outras Se vendem para isso, muitas vezes, né? Vou falar que dentro da igreja presbiteriana do Brasil Sim. existem pessoas que idolatram pastores, teólogos, que têm seus méritos pelo estudo, pela pregação da palavra, mas são idolatrados pelas pessoas. Sim. São colocados no pedestal. Eu deixo de vir à igreja para ouvir o pastor Marcelo, mas eu não perco a mensagem do pastor tal. Faço questão de acompanhar ele nas redes sociais. Sim. Então, que valor que eu estou tendo? Eu estou corrompendo os valores também. Eu estou me entregando ao paganismo. Se a gente volta historicamente, a igreja no século, quando ela se torna, o cristianismo se torna a religião oficial, por força do Estado até, ou você é ou você morre, entre a cruz e a espada, literalmente, você tem um sincretismo no paganismo à religião. Você tem a absorção disso, a adaptação. Certo. E hoje você está vivendo a mesma coisa. A igreja não por força do Estado, não pela espada, mas eu vou me adaptando e absorvendo aquilo que o mundo coloca, as minhas práticas, as minhas vivências, e adaptando a palavra de Deus, a mensagem pregada, para que as pessoas estejam, façam parte. Porque é isso que importa, Sim. ser acolhido. Temos muitas igrejas mais pagãs do que cristãs por aí, né? Até em relação à própria disciplina, né, da correção, algumas são até boas na disciplina, mas não é uma disciplina bíblica, né? Tratam os pecados de alguns, mas não tratam de todos, né? Por quê? Porque é filho do pastor, né? Filho do pastor, você não disciplina, né? Não acontece isso em algumas igrejas? Não deveria ser assim, né? Disciplina a todos de forma bíblica, né? Pecado, pecado. Então nós vemos uma diferenciação na postura da própria liderança, né? Que é aceitada pela igreja, que é aceitada pelos membros, que creem na palavra, conhecem a verdade, mas ninguém se levanta muitas vezes para falar, não é? Porque já nos acostumamos com essa realidade. Você vê isso em várias igrejas cheias de pessoas. Aí, claro que você vai observar até uma certa opressão que vem por parte da liderança, né? Que você não toca no ungido do Senhor, né? Você não mexe com aquele ali que foi chamado pelo Senhor, você não pode nem criticar, não pode nem julgar, não pode nem questionar o que está pensando. E aí você já entra também numa idolatria, porque olha o que ele diz, né? Líderes religiosos que você então vê que são adorados, né? Eu vejo o quanto a própria igreja presbiteriana, né, como Paulo mencionou, ela faz isso, né? Às vezes você vai mencionar aí de outros, né? Outros pastores que vivem dessa forma mais opressora, né? Que manipulam, que ensinam errado e que eles levam as pessoas a adorar eles, né? Porque eles seguem aquela pessoa. Aonde aquela pessoa for, as pessoas vão atrás. Elas não querem a Cristo. Isso acontece na igreja presbiteriana, né? Você pode ver aí quantas, vou mencionar aqui o nome, né? O Paulo estava falando, o nome veio na minha mente e é algo comum para todos nós. Quem nunca ouviu o pastor Hernandes Dias Lopes aqui? Já ouvimos. Prega muito bem, como Paulo disse, estudioso da palavra, humilde, temente a Deus, ensina algo bíblico. Ele não ensina as pessoas a adorarem a Ele, mas muitos adoram, idolatram, não é? Porque se nós avisarmos agora que Ele estará aqui hoje à noite,
faltar cadeira. Enche. Não, vai faltar cadeira. Vamos ter que ter um telão na praça. Mas ele não vem. Essa é a nossa mentalidade, né? Não estou dizendo que o fato de você assistir, você está idolatrando. Não é isso. Você pode assistir, né? É um exímio pregador, né? Mas muitos estão idolatrando. Muitos olham para esses pastores, né? Ou líderes, né? Sejam homens ou mulheres, né? Que estão aí espalhados pelo Brasil, e veem eles como deuses. A palavra dessa pessoa é a única que é boa, a única verdadeira. O que acontece? O que aconteceu já na história. Você levanta um homem para ser o líder da igreja, quase que de forma mundial, e a partir do momento em que ele senta em uma certa cadeira, o que ele diz é lei, acima de Deus. Isso acontece com a figura do Papa. Idolatria. Se nós abandonamos a Deus, abandonamos a palavra para ouvir acima da palavra a voz de um homem, isso é idolatria. Não é? Isso acontece quando o Papa senta na cadeira, na catedral, uma posição ex-cátedra, onde ele já fez isso ao longo de vários momentos. Ele não, eles, né? Fizeram e trouxeram doutrinas heréticas totalmente contrárias à palavra de Deus, que são aceitas por pessoas que se dizem cristãs. Idolatria que está acontecendo, né? Está presente e que para nós é comum. Nós não julgamos mais isso, essas posturas, ou pequenas posturas, né? Como Paulo mencionou, pequenos pecados, né? São comuns. A degradação moral, já que o mundo está fazendo, qual é o problema dos meus filhos adolescentes fazerem também? Deixa eles fazerem. Não vou nem ensinar mais. As crianças fazerem. Não vou nem ensinar mais. Porque o amiguinho dela da escola faz. Ele já vive isso. O casamento do meu amigo faz isso. Por que eu não posso fazer? Degradação moral. Estão idolatrando a si mesmos, os filhos, tirando Deus do centro, outras coisas, né? Então nós vemos o paganismo muito presente dentro da igreja. Talvez, né, corremos o risco de dizer aí que 90% das igrejas, não vou falar 100% pagãs, né? São boa parte delas pagãs. Vivem com idolatria, imoralidade, e não se preocupam, não exortam. Falamos aqui já, se alguém se levanta para vir ao púlpito para falar sobre pecado, tem muita gente que vai embora. Porque não querem ouvir isso hoje, né? Eu quero pensar da minha forma, né? Relativismo, né? Subjetivismo. Eu penso o que eu quiser. Eu crio a minha doutrina. Eu crio as minhas ideias. Se alguém na igreja se levanta para falar contra, não, eu já fecho a cara, já fico bravo, converso mais, sai de perto. Por quê? Está pregando uma coisa que eu não quero ouvir. Idolatria. A pessoa está vivendo longe de Deus. Tirou Deus do centro. Volte comigo então para Romanos capítulo 12. Vamos ler todos juntos o versículo 1. Que será o nosso versículo no encerramento também, tá? Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos lá fazer igual as crianças, tá? 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que você então altera essa postura? Como é que você então muda isso dentro da própria igreja? Lembrando que nós estamos aqui para cultuar ao Deus verdadeiro em todos os momentos. A nossa adoração a Deus, o nosso culto a Deus, não está então restrito a este momento, com a comunidade, com a igreja. Você adora a Deus quando você está em casa, você adora a Deus quando você está no trabalho. A sua vida é santa, sagrada. O lugar onde você está, você vai honrar ao Senhor, cultuar a Deus.
Quando nós deixamos, então, esta ideia que a palavra nos traz, de que a adoração é em todos os lugares, para então pensar, quando eu for para a igreja, eu visto a minha roupa de santidade, e aí eu mostro às pessoas o quanto eu sou santo, o quanto eu honro Deus. Quando eu saio daqui, eu penduro a minha roupa de santidade ali na porta da igreja, e eu vivo o que eu quiser. Você está desonrando a Deus, você está indo contra aquilo que você professou. Nós precisamos voltar ao Senhor. Não deixar que o mundo, então, molde a nossa forma de cultuar ao Senhor. Como é que adora a Deus em casa, com os filhos, na prática, na conversa, nos relacionamentos? Como é que você trabalha o seu culto a Deus? Como é que você administra as suas finanças? É o culto a Deus. Como é que você fala com as pessoas na rua? É uma maneira de você cultuar a Deus. Está honrando a Deus em todos esses aspectos? Nós precisamos refletir sobre cada momento e voltar então a viver para o Senhor. Colocar Deus no centro, para que em tudo o que nós vivemos, o Senhor esteja presente, esteja sendo honrado, né? Alguém pode ler para nós? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 14 ao 16, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 14 ao 16. Filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai os santos também em vós mesmos em todos os vossos procedimentos. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sabendo que ela estaria então perto dos pagãos, sendo influenciado, ele traz então esse conceito de santidade. Fala assim, mas eu já sei isso, né? Mas você vive isso? Essa é a questão. Se nós então resgatarmos na nossa vida que o culto a Deus é em todos os momentos e lugares, consequência disso será a nossa vida de santidade. Sede santos porque eu sou santo. Abandone aquelas práticas que vocês tinham antes, no tempo da ignorância, quando estavam longe de Cristo, como Pedro vem dizer então no versículo de número 14. Sejam santos, a cultuar ao Senhor em todos os momentos, vai nos levar a uma vida santa que vai agradar a Deus. Veja, nós vamos retirando as práticas, ideias pagãs do nosso meio. Porque você começa a pensar assim, bom, na minha vida está tudo bem ter um tipo de relação com uma pessoa, com outra pessoa, vou adulterar, não tem problema. Não, tem problema. Adultério é pecado. Uma vida santa. Porque inclusive no matrimônio nós precisamos honrar ao Senhor. Então vejam, questões, né, alguns detalhes, poderíamos aplicar isso a muitas coisas, mas além disso, culto a Deus, vida santa, nós temos o privilégio de conhecer a verdade, a palavra. É pela palavra que você foi transformado, é pela palavra que você está sendo levado à santificação, palavra que as pessoas ao nosso redor, elas vão poder então viver em santidade, conhecer a verdade, e você vai poder ajudar as pessoas a entender que elas estão vivendo de forma caminhando para uma maior degradação moral a cada dia. Então é preciso falar sobre isso, pregar o Evangelho, conhecer para poder pregar. Você prega o Evangelho, palavras e ações, você leva as pessoas do seu ambiente a entender o que é verdade. Quem você serve, né? Você ensina sobre amor, você fala sobre o amor de Deus, está pregando o Evangelho, está ensinando, mas você vive isso. Veja que uma coisa está ligada com a outra. Então você cultua a Deus em todos os momentos, luta constantemente contra a sua carne para ter uma vida santa, e você prega as pessoas com palavras e com ações. Nós falamos aqui recentemente, né, sobre exemplos de pessoas que precisam da nossa ajuda, mas falamos de amor, mas não vivemos, né? Nesse sentido de colocar em prática aquilo que nós conhecemos.
Pregue o Evangelho, mas viva em todos os momentos. E assim você então vai lutar contra este paganismo do nosso tempo, que muitas vezes é até velado, da adoração e idolatria, né, que as pessoas estão trazendo, adoração a qualquer outra coisa, confiando mais em pessoas, em ideias, do que no próprio Deus. Que o Senhor nos dê fé para nós podermos enfrentar este tempo. Os últimos dias, né? Tem se intensificado e vai continuar se intensificando. O amor vai continuar esfriando. E a igreja, como é que vai se comportar? Como é que nós, como cristãos, vamos reagir a isso? É com a vida. É com a pregação. É com o exemplo. Que Deus te abençoe e te permita, portanto, compreender aquilo que você tem vivido, para que você possa, então, se for necessário, mudar para honrar ao Senhor em todos os momentos e fugir desse novo paganismo que está presente nos nossos dias. Feche seus olhos para nós orarmos e encerrar a nossa lição. Deus de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que nos deu de vir à Tua casa, de refletir a Deus sobre posturas que estão sendo levadas pelo mundo, pela sociedade, como comuns, como normais, amenizando assim, ó Deus, a degradação moral, amenizando assim, ó Deus, os problemas, as ações que são desagradáveis a Deus. Peço a Ti, ó Pai, que nos abra os olhos, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos permita ver através da Tua palavra a Tua vontade, para podermos ser críticos e agir, a Deus, em meio a este mundo, conforme o Senhor nos ordena, Deus, em santidade e anunciando a todo instante a verdade do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ensine a dialogar para pregar o Evangelho, ter bons relacionamentos para podermos falar às pessoas sobre a vida que elas estão levando, sobre aquilo que é desagradável ao Senhor, ó Pai. Para que em tudo o Senhor nos permita, levando o Evangelho, ver pessoas se convertendo a Ti, ó Pai, e se unindo a nós nesta adoração ao Senhor, o único Deus verdadeiro. Peço a Ti, ó Deus, que continue abençoando a Tua igreja, restaurando o Teu povo, para que estejam vivendo uma vida santa, que honre ao Senhor a cada vez mais, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus.